que não é fé. A fé não é raciocínio, inteligência ou lógica. Pedro era um pescador. No entanto, ele recebeu uma orientação de alguém que era carpinteiro. Jesus era carpinteiro. O raciocínio, a inteligência e a lógica é importante. É importante a gente pegar e explicar de forma lógica, porque a fé ela é lógica também, no sentido de que ela se explica humanamente com resultados. Espero que você compreenda o que eu estou falando. Mas a essência da fé não traz em si raciocínio, inteligência ou lógica. É você confiar fora dos sintomas do que essa esfera natural está lhe mostrando e viver de acordo com o que a própria Escritura diz. Entenda, o apóstolo Pedro, ele passou a noite inteira pescando, lutando, pescando e nada aconteceu. Jesus manda ele jogar para um outro lado e ele disse que passou a noite toda pescando, mas sobre a palavra de Jesus ele ia lançar. Ele acreditou na palavra de Jesus e o resultado foi justamente as redes cheias. Então compreenda que uma coisa, eu lhe dei alguns versículos para você meditar. A fé se apropria, a fé recebe, né? Quando você crê através da ação, das suas atitudes, né? Pode ter certeza, crer é a ação da fé. Se você age de acordo com a sua fé, você recebe as coisas de Deus. Recebe o que Deus preparou para você. Aquilo que já foi criado nele, você suga, né? Você começa a trazer para a sua própria vida tudo que já foi criado em Deus. O que não é fé? Olha só, veja que coisa interessante em Lucas 5:5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Um pescador recebendo orientação de um carpinteiro. Que coisa, não é? Isso é lógica? Isso é raciocínio? Não, fé. Se você for olhar, Pedro que tinha que ensinar Jesus a pescar, porque ele foi criado na água, não é? Ele foi criado no mar. Jesus não. Mas, no entanto, o verbo vivo estava instruindo Pedro, e Pedro, ele não deixou a sua lógica, o seu raciocínio dominá-lo. No entanto, ele creu na palavra de Jesus, e o resultado foi os sinais, não é? O resultado foi justamente a manifestação do milagre, a manifestação da provisão de Deus. O que não é fé. Olha só também aqui esse versículo. Mas ele lhe disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. É interessante você ver aqui esse versículo comigo. Porquanto estava ali quase 5.000 homens, disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. Note, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. 5 pães e 2 peixinhos, né? E olha só. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou e partiu e deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se e levantaram do que lhes sobejou 12 alcofas de pedaços, 12 cestos cheios. Imagine 5 pães e 2 peixinhos, alimentar uma multidão. Realmente é lógica isso? Realmente isso, o raciocínio consegue captar isso? Não. A fé em Jesus, a fé de Jesus, a fé que Jesus expressou
trouxe multiplicação. Então, lógica, raciocínio, né? A inteligência humana, ela não é fé. Ela coopera, se submete, busca realmente obedecer à fé, mas ela não é fé. O que é fé? No dicionário Luft diz assim, descreve fé dessa seguinte maneira: a fidelidade às promessas e compromissos. E fidelidade, segundo o mesmo dicionário, quer dizer fiel. E sabemos que a palavra fiel é cumprir o que prometeu. Então, observe, entenda que fé ela extrai as promessas e compromissos que Deus tem para conosco na palavra. Fé é exatamente isso, a fidelidade às promessas e compromissos. Então, quando você entende que você está coligado, agarrado, entende que a palavra é genuinamente Deus falando e se compromete a vivê-la, isso é fé. O que é fé? Então, observe isso, né? Podemos entender, segundo esse dicionário, que a fé cumpre o que prometeu, concernente às promessas e compromissos. Fé cumpre o que prometeu, né? Concernente às promessas e compromissos. Eu queria que você entendesse aqui uma coisa interessante. No dicionário bíblico de Almeida também traz uma definição de fé que diz: confiar em Deus e na sua palavra. Fé é confiar em Deus e na sua palavra, né? Então eu posso descrever essa frase dessa forma: deixar Deus no controle. Ou seja, você deixa Deus na frente, você deixa Deus assumir, colocando sua fé nele e crendo e descansando que a mão de Deus é suficiente. O poder de Deus é capaz de fazer aquilo que você não podia fazer com as suas próprias forças. Mas eu quero que você observe também uma outra definição de fé. O que é fé? O Dr. T.L. Osborne, ele define fé assim: é crer que Deus fará o que você sabe que ele disse em sua palavra que faria. É crer que Deus fará o que você sabe que ele disse em sua palavra que faria. E diz mais: fé é crer que Deus não mentiu. Fé é crer que Deus não mentiu. Está no livro Curais Enfermos, Expulsai Demônios, né? No capítulo 11, né? Na base da fé firme, né? Aí você vê na página 68 o que é fé. Então, é crer que Deus não mentiu. Também eu fui ver na Bíblia Plenitude, no rodapé da Bíblia Plenitude, ela traz uma definição interessante, que a fé é a convicção e crença interna. A fé é a convicção e crença interna. E confiança em Deus e em tudo que Ele fala. É confiança em Deus e em tudo que Ele fala. Pegue essa definição, vai te ajudar muito. Dentro de tantas definições, gostaria de resumir, né, a minha própria definição, né, baseado na palavra de Deus. Eu também gostaria de definir, pelas experiências que eu tenho, pelo que eu aprendi sobre fé, sobre a minha própria experiência. Eu entendi hoje o que é fé. Eu me entendo fé. Eu creio que a fé é o poder que faz o homem sustentar a palavra e todas as bênçãos doadas e conquistadas por Jesus Cristo, levando a mão de Deus a se mover ao nosso favor. Eu entendo que fé é exatamente isso. O poder que faz o homem sustentar a palavra e todas as bênçãos doadas e conquistadas por Jesus Cristo, levando a mão de Deus a se mover ao nosso favor.
Essa é a definição que eu creio sobre fé. Bom, então vamos observar uma coisa nas Escrituras. Vamos examinar a palavra de Deus. A Bíblia diz, ora, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. O firme fundamento, ou seja, aquilo que está sob. A palavra fundamento significa ficar sob. Então, podemos dizer que a fé é o que está sob, abaixo das coisas que se esperam. Ela sustenta algo, ela segura todas as bênçãos que Jesus nos deu, não é? Pela palavra dele. Nos deu pela palavra dele. Então, entenda uma coisa. A fé sustenta a palavra e tudo que está na palavra está sendo sustentado, não é? Pela própria palavra, que é sustentada pela fé que nós temos. Enquanto que a palavra sustenta todas as coisas, a fé sustenta a palavra. Ela está embaixo. Se você não sustenta pela fé a palavra, as bênçãos liberadas por Deus não chegam até você. Lembre-se de uma ponte. De um lado da ponte, sustentando o outro lado da ponte, está a fé de Deus e tudo que está em Deus querendo passar pela ponte. Do outro lado da ponte, não é? De um lado está Deus sustentando tudo que ele tem, querendo liberar tudo pela ponte, e do outro lado da ponte também está a sua fé e um anseio genuíno, crença, né, por essência, de que Deus vai liberar o que ele tem para você. Mas se você deixa de acreditar, aquela passagem pela ponte, ela não circula, não chega até você, porque você decidiu não crer. E então, isso é exatamente o caso de muitas pessoas. Elas creem por um momento, mas depois deixam de crer e interrompe a passagem da ponte. Interrompe a liberação de tudo que Deus tem. Fé agarra e sustenta de um lado, não é? Existe exatamente isso. De um lado está você sustentando a palavra, do outro está Deus sustentando a palavra dele e tudo que ele tem para querer passar pela ponte até chegar a você. Creia nisso em nome de Jesus, tá bom? Então, como a Bíblia fala mesmo, bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênção. Existe em Deus toda sorte de bênçãos, esperando que alguém que tenha fé sustente aquilo que tem e com certeza domine essa pessoa nesse mundo. Por isso entendemos que a fé é o que sustenta o que você pediu de acordo com a palavra de Deus. Anote isso. Quero que você repita isso com você e grave isso dentro de você em nome de Jesus. Quero falar para você sobre a essência da fé. A essência da fé. Você precisa entender, para que você possa andar em uma fé genuína, é bom que você entenda de extrema importância, né? Você tem que saber, devemos saber sobre a origem e a essência da fé. Se você pegar isso hoje, se você pegar isso agora, eu sei que vai te ajudar muito, porque as pessoas querem entender a fé de forma psicológica, de um campo natural, de raciocínio, na forma de inteligência humana, e jamais vai descobrir, jamais vai usufruir do que é a essência da fé. A essência da fé. A palavra de Deus diz aqui em Hebreus 12:1. Jesus criou a fé. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, logo, a fé é completamente divina e substancialmente espiritual.
Se você quer viver uma vida de fé genuína, triunfante, você deve ir no campo onde ela reside, que é o campo espiritual, porque Deus é espírito. E a fé, ela age, ela manifesta-se no reino espiritual. Bom, nessa primeira etapa nós paramos aqui nesse primeiro módulo sobre fé. Eu espero que você tenha aprendido em nome de Jesus sobre esse assunto. Revise, estude, vá buscar compreender mais e mais sobre fé. Eu tenho certeza que você vai crescer. Sabe que fé é o único mecanismo que agrada a Deus. Por isso, em nome de Jesus, busque crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E eu quero te dizer, associado, obrigado por estar chegando até esse módulo, esse primeiro módulo. São 4 módulos. Iremos falar mais 3 módulos sobre o assunto fé. Espero que você tenha sido abençoado.